Amém, irmãos, queridos que nos assistem nesta hora. Nós já podemos cantar ao Senhor, já podemos orar ao Senhor. Alguns irmãos, nessa mudança de comportamento, já puderam consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao nosso Deus. E agora nós teremos um momento de reflexão na palavra de Deus. Lembrando que esta é a semana que antecede a semana da Páscoa, né? Nós gostaríamos de estar falando sobre o tema A Resplandecente Luz. E o texto a ser lido é Mateus capítulo 4, verso de número 16. Mateus capítulo 4, verso de número 16. Tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. O povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, ministra o nosso coração. A palavra é sempre poderosa, sempre viva, simples. Ó Deus, que ela chegue nos nossos corações a produzir salvação, quebrantamento, consciência, novos comportamentos, para que possamos, ó Deus, agradar o Teu coração com a nossa vida. Fomos chamados para adorar o Senhor. Ó Deus, fomos chamados, ó Deus, para servir o Senhor, e nos abençoe para que a palavra nos conduza a este caminho da adoração ao Teu santo nome. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, então nossa fala nesta noite, Mateus capítulo 4, 16. Mateus vai nos ensinar acerca disso. No verso 8 ele está dizendo: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, antes de nós adentrarmos ao texto, é importante fazer uma distinção do contraste de trevas e luz. O texto ele vai nos instruir acerca disso. Expressão região da sombra da morte, jazia em trevas, expressões muito fortes essas. E essa expressão está associada ao fato de que era um povo que jazia em trevas. Jazir, ideia de estar morto nas trevas, sem iluminação espiritual. A região norte, geograficamente, no contexto de Israel, era uma região de trevas, de morte, enquanto que a região de Jerusalém e Judá, não. Por que disso? Por que disso? O que essa descrição nos informa? Geograficamente, a região de Zebulon e Naftali foram duas regiões as quais as tribos abandonaram a fé, abandonaram o Senhor. Então, Naftali e Zebulon eram uma região onde houve apostasia, abandono da palavra do Senhor, duas tribos apóstatas, mundanas, pecaminosas. As duas tribos foram cativas pelo Império Assírio, e apesar disso, os profetas anunciaram que seriam beneficiados pela graça do Senhor. Interessante isso. Agora, duas tribos, queridos, Naftali e Zebulon, que estavam experimentando o paganismo, o mundanismo. O que é o mundanismo? O que é o paganismo? É quando você acata um modelo de pensar, um modelo de viver, um modelo de comportamento não submisso à vontade de Deus. Muito pelo contrário.
distante do Senhor. Mundanismo é o que o apóstolo Paulo vai chamar de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e concupiscência da vida. A Bíblia, ela nos ensina que é preciso fugir do mundanismo. Era preciso fugir, e fugir é correr para longe, o mais rápido possível. E a Bíblia fala, queridos, que Naftali e Zebulon, geograficamente, essas duas tribos que haviam, de alguma forma, tido um comportamento apóstata, eram duas tribos que estavam longe do Senhor. Quando a Bíblia nos instrui acerca disso, ela nos instrui porque Jesus, ele tem uma vivência muito próxima a essa região de Naftali e Zebulon, que se afastaram do Senhor. Jesus nasceu, portanto, em meio a duas tribos pecadoras, marginalizadas e distante do seu Deus. Jesus nasceu em meio a essas tribos. Os profetas haviam anunciado que, apesar do pecado das duas tribos, Jesus conviveria com gente pecadora de Zebulon e de Naftali. Eu gosto muito do livro O Peregrino, livro escrito por John Bunyan. O livro O Peregrino, ele, ao fazer uma referência ao Vale da Sombra da Morte, nós ouvimos aqui o nosso irmão cantando sobre o vale, né? Sobre a paz no vale, mas o Vale da Sombra da Morte tinha o propósito de referir-se a uma variação de aflições, uma peregrinação onde o personagem peregrino haveria de passar. Esse vale é um vale de dificuldade, de angústia, de tormentos. E a citação da figura do peregrino, passando por esse vale, o peregrino, ele diz assim: o caminho estava tão escuro que muitas vezes, quando erguia o pé para colocá-lo à frente, não sabia onde ou sobre o que deveria colocá-lo em seguida. Ou seja, na metáfora que John Bunyan constrói sobre a vida do crente como sendo um peregrino caminhando por essa região da sombra da morte, John Bunyan quer referir-se que esse peregrino, que é você, que sou eu, quando nós estamos em trevas, nós não sabemos onde nós vamos pisar. E aí ele diz assim: quando erguia o pé para colocá-lo à frente, não sabia onde ou sobre o que colocá-lo em seguida. Por quê? Porque estava em trevas. Queridos, é essa a descrição que Mateus vai trazer para nós, e que é uma citação também lá do profeta Isaías. O povo que andava em trevas é um povo que não sabia onde pôr o pé. O povo que andava em trevas era um povo que não sabia onde pôr os seus pés. Um povo que andava na região da sombra da morte. Então, quando nós olhamos para esse texto de Mateus, capítulo de número 4, fazendo uma referência sobre Jesus, esse texto ele quer nos mostrar que Jesus, ele é uma mensagem de esperança. Ele é a mensagem de esperança anunciada aqui em Mateus, capítulo de número 4. E é uma mensagem de esperança porque Jesus se configura não como alguém que veio para trazer mais juízo sobre a vida das pessoas. Muito pelo contrário, Jesus veio trazer paz, como nós ouvimos aqui. Jesus veio trazer vida. E Jesus veio trazer luz. E a descrição do texto é que esse povo que havia andado em trevas viu grande luz. É esse destaque que nós precisamos ter nesse texto. O que a Bíblia nos ensina sobre luz? Como outros textos nos ajudam a entender acerca de luz? Porque ver luz aqui é uma referência. Ele viu a ação de Deus. Eles viram o poder de Deus, eles viram a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. O povo que estava em trevas viu luz. Quando nós olhamos lá em 1 João capítulo de número 1, verso de número 5,
O apóstolo João vai dizer assim, que Deus é luz e não há nele treva alguma, é uma referência, nosso Deus é um Deus que é luz. E essa luz, esse Deus que se revela como luz, ele se revela como luz desde a criação. No entanto, Gênesis capítulo de número 1, quando a Bíblia nos ensina que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas, o próprio Deus, mediante o seu poder, disse, haja luz, e houve luz. O nosso Deus é um Deus que manifesta luz diante das trevas. Nós temos outras descrições, queridos, quando o profeta Isaías, no capítulo 11, ele vai informar o seguinte, no capítulo 11, ele diz assim, que haveria tempos futuros em que ele estava apontando para aquele que haveria de ser luz. Isaías capítulo 11 fala, e viu grande luz, resplandeceu-lhes a luz. O profeta está anunciando que as trevas haveriam de ser desfeitas. Escuridão haveria de ser desfeito. Isaías capítulo 42 também anuncia, guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Far-os-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles em circunstâncias em que eles estavam passando por caminhos escabrosos. O Salmo de número 27 nos ensina. O salmista diz, o Senhor é a minha luz. Então, são textos que vão nos instruir que Deus é luz. Que Deus é luz. E Deus, quando se dá diante das trevas, ele elimina toda a treva. E aí o apóstolo João vai nos ensinar no capítulo 1, do verso 4 ao verso 9, ele fala, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veio um homem cujo nome era João Batista, para que testificasse a respeito da luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Portanto, Deus é luz, e aí João vai nos informar que Jesus é essa luz. Então, o texto de Mateus capítulo 4, verso de número 16, que está nos instruindo que o povo que andava em trevas viu grande luz, essa luz não é uma luz qualquer. Essa luz é o Senhor Jesus. Jesus é a nossa luz. Nós andávamos na região da sombra da morte, nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos em Zebulon, uma referência de uma tribo que estava vivendo o paganismo, o mundanismo. Nós éramos como Naftali, também essa tribo que havia abandonado o Senhor. Nós demos as costas para Deus, como também aquelas duas tribos deu as costas para o Senhor. Nós vivíamos escravizados pelo pecado, o pecado nos dominou, como os assírios dominaram essas duas tribos, porque eram tribos eram tribos apóstatas, que estavam longe do Senhor. O que isso tudo nos ensina, queridos? É que o texto ele quer fazer uma referência de um período da vida de cada um de nós em que o pecado nos dominava, o mundo nos dominava, a carne nos dominava. Nós éramos inclinados ao mal, indispostos completamente a qualquer coisa boa que Deus viesse a nos oferecer. E mediante a ação do Espírito Santo nós podemos enxergar. E quando o Espírito Santo toca em nossas vidas, ele nos permite ver Cristo. E esse Cristo é essa citação de João, quando ele fala, olha, veio um homem que testificou sobre a luz. Ele não era a luz, mas ele fala, Jesus é a luz. Esse é o que ilumina os homens. Então, o que nós podemos aprender sobre isso? 3 considerações rápidas sobre Jesus, a resplandecente luz. O que nós podemos aprender sobre isso? Primeiro, Jesus é a resplandecente luz que veio iluminar as trevas do nosso coração. Jesus veio iluminar as trevas do nosso coração. Gosto muito de pensar na palavra do profeta Jeremias, quando ele fala do nosso coração. Ele fala que o nosso coração é enganoso, enganoso é o coração, mais que
todas as coisas. E fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, se nós confiarmos no nosso coração, certamente nós nos daremos muito mal. Porque o nosso coração, ele nos engana. Ele nos engana. E é por isso que a Bíblia quer nos ensinar que Jesus, ele veio como essa resplandecente luz para trazer luz ao nosso coração, pensando no coração como a essência da vida, como a nossa própria existência, a nossa alma. O Senhor quer iluminar as trevas do nosso coração. E aí as Escrituras vão nos ensinar. Veja o que a Bíblia nos cita. Deuteronômio capítulo 15, verso 7, fala que o coração do homem é um coração endurecido. Deuteronômio capítulo 18, 14, fala que o coração do homem é ensoberbecido, que é um coração desviado, conforme Reis, capítulo 11, 9. É um coração turbado, segundo Reis, capítulo 6, 11. É um coração seduzido pelo mal. Ou seja, é um coração que se deixa levar por qualquer tipo de sedução. Esse é o seu coração, o meu coração, que anda em trevas. Um coração insensato, conforme o Salmos 14, diz o insensato em seu coração. Ele fala, não existe Deus, não há Deus. O insensato diz isso. Isaías capítulo 6, verso 10, fala que o nosso coração é insensível. Quando ele diz assim, torna insensível o coração desse povo, coração que não percebe, que não se identifica com as questões simples, que não percebe o querer de Deus, a vontade de Deus, porque nós ficamos com um coração insensível, perdemos a sensibilidade. Nosso coração é enganoso, como disse Jeremias capítulo 17, verso 9, o nosso coração é ambicioso. Ezequiel capítulo 33, 31 fala, professam amor, mas o coração só cobiça engano. Nosso coração deseja coisas ruins. Nosso coração é um coração distanciado de Deus. E o Senhor Jesus chama a atenção em Mateus capítulo 15, 8, quando ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então esses textos, eles vão fortalecer para nós o entendimento do quanto o nosso coração, ele anda em trevas. Ele anda em trevas. Ele precisa ser transformado. E essa transformação ocorre, queridos, quando nós temos o entendimento do Evangelho. Quando nós experimentamos esse poder do Evangelho que traz luz à nossa mente, luz à nossa alma, luz ao nosso coração. E Jesus veio trazer exatamente isso. Ele veio trazer luz para dentro de nós. Porque se nós permanecemos do jeito que somos, longe de Deus, o homem, quando está longe do Senhor, ele está em trevas, longe de Deus. E quando se anda em trevas, é exatamente isso que acontece, como eu narrei há pouco. É bom que se pense que, nesses tempos de flagelo, lembrando que os flagelos, eles começaram a serem mais descritos do contexto lá do livro de Êxodo, quando o Senhor quis libertar o seu povo, o povo hebreu, do cativeiro egípcio, e Faraó endureceu o coração, vieram 10 flagelos, e você sabe que o último deles foi a morte dos primogênitos. 10 flagelos, piolho, rã, gafanhoto, água transformada em sangue, tantos flagelos, e o coração de Faraó endurecido. E, inclusive, quando o Senhor trouxe morte aos primogênitos, ainda assim o coração de Faraó estava endurecido. Então, o coração de Faraó endurecido era um coração em trevas. Nós estamos vivendo um tempo de flagelo. Essa pandemia é um flagelo. Ai, pastor, não é. É um flagelo. Está roubando a paz, mexendo na estrutura socioeconômica, política do mundo inteiro. Nós estamos diante de um grande flagelo. E
o flagelo vem porque Deus quer corrigir. Deus quer mostrar que nós não valemos nada, absolutamente, se Ele não estiver conduzindo a nossa história e a nossa vida. É nesse sentido que Deus quer que nosso coração seja quebrantado e trabalhado pela graça que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo veio trazer luz às trevas do nosso coração. A resplandecente luz. Segundo, Jesus, a resplandecente luz que nos chama a participar da vida de luz. Ou seja, Ele não quer só, eu sou a luz. Ele está nos chamando, Ele está nos convidando a vivermos na luz. 1 João capítulo 1, de número 7, verso 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando o quanto nós precisamos andar nessa luz. E andar na luz é ter essa luz dentro de nós, é ter a vida de Cristo em nós. Nós temos aqui, irmãos, nesse texto, 3 circunstâncias que precisam ser bem explicadas. Em 1 João capítulo 1, verso 7, quando o apóstolo Paulo traz essa mensagem, a essência é essa. Olha, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com Ele e uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas é importante, se andarmos, o apóstolo João também fala, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ao mesmo tempo ele fala, olha, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, são 3 condições que ele vai apresentar do verso 7 ao verso 9, nas possibilidades. Se dissermos, Senhor, se eu tenho, se eu andar em trevas, Senhor, se, eu sempre brinco que o se é uma conjunção atrapalhativa, porque ele nos atrapalha de muita coisa. Se eu fosse rico, se eu tivesse isso, se eu pudesse, o se nos atrapalha para muitas coisas. E tem muitas pessoas que experimentam o auto-engano. E esse auto-engano é, se eu andava em trevas, se eu andar em trevas. Queridos, você é pecador. E se Cristo não habita na sua vida, você anda em trevas. Se eu tiver cometido algum pecado, você não reconhecer que você é um pecador, a Bíblia está chamando você de mentiroso. Se eu tiver... Não, nós somos pecadores. Você é pecador. Você precisa da graça, você precisa da comunhão com a luz, você precisa andar na luz, você precisa reconhecer as suas falhas, os seus erros, para que Cristo seja glorificado na sua vida, porque essa luz dele vai romper, vai dissipar toda a treva do nosso coração. Terceiro e último aspecto. Jesus, a resplandecente luz que nos convida a andar na luz, que é o que João capítulo 8, verso 12 vai nos ensinar. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, muito pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está falando, olha, quem me segue, eu sou a luz, quem anda comigo, quem vai comigo, quem me segue, não vai andar em trevas, vai andar na luz. Portanto, queridos, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das obras da luz. Deixemos, pois, as obras das trevas. Paulo vai chamar a atenção à igreja de Roma, no capítulo 13, verso 1 ao 12, ele fala, deixemos, pois, as obras das trevas. Andemos dignamente como em pleno dia. E ele vai tratar determinados comportamentos, porque certamente, queridos, nesses dias, todos nós estamos tendo uma autorreflexão acerca da nossa espiritualidade. Todos nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, antes de olhar para o outro, acerca de como é que está a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Ele. E Paulo está chamando a atenção da igreja de Roma e dizendo assim, olha, não andeis em orgias, não andeis em bebedices, não andeis em
impudicícias, não andeis em contendas, não andeis em ciúmes, mas revestivos do Senhor, e revestir do Senhor é revestirmos da luz. No ensino de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: quanto ao trato passado, quanto à vida passada, quanto à vida de trevas, quanto à vida mundana, ele fala que vos despojeis do velho homem, e que vos renoveis e vos revistais, que vos renoveis no espírito e vos revistais do novo homem. Portanto, Paulo está falando, olha, deixa essa vida de trevas para trás. Deixa essa vida de trevas para trás. É bem sabido por muitos que convivem comigo que eu perdi um irmão há cerca de quase um mês atrás. Dia 9 de março, ele faleceu depois de 3 anos acometido por um câncer. Meu irmão, ele veio para Deus, mas ele veio para Deus muito arrebentado. Ele veio para Deus muito arrebentado. Meu irmão viveu uma vida, embora uma família, num contexto de igreja cristã, ele viveu uma vida pregressa, uma vida longe do Senhor. E essa vida longe de Deus, em trevas, mundanismo, paganismo, dissolução, mais ou menos como a história do filho pródigo, foi uma vida muito longe do Senhor, que trouxe muita tristeza para o Senhor e muita tristeza para nós, família também. E nós entendemos que Deus teve que tratar do meu irmão de uma maneira muito severa. E o tratamento é quando Deus coloca na cama, quando Deus coloca uma enfermidade, quando Deus limita ações, quando Deus traz algum tipo de circunstância onde, de alguma forma, não tem mais tanta mobilidade. É nessa hora, queridos, que aconteceu que esse meu irmão caiu em si, entendeu que não dava para viver longe do Senhor. Esse irmão que estava longe de Deus por quase 25 anos, passa então a ter o entendimento da graça, da misericórdia, da compaixão, do amor, e passa a orar mais a Deus, a dar mais atenção às Escrituras. Ele passa a ter um entendimento do fato do quanto Deus o amou e o quanto ele deu as costas para o Senhor de uma vida de trevas. Mas louvado seja Deus, que Deus responde às orações. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Louvado seja Deus, porque quando alguém faz parte da família da aliança, Jesus fala, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Os 3 últimos anos da vida do meu irmão foram vividos de maneira sofrida, mas um sofrimento na presença de Deus. O entendimento da palavra do Senhor, o entendimento do Evangelho. Deus o trouxe de volta. Deus o trouxe de volta. E ainda que nós perdêssemos esse irmão, era o meu irmão mais velho, ele voltou para a casa do Pai. Voltou não simplesmente para uma igreja, antes de tudo, mas ele voltou para a casa do Pai. E quando a gente volta para a casa do Pai, a gente volta para a luz. Para a luz. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, olha, quanto ao trato passado, que vocês estejam se despojando do velho homem, estejam renovando o vosso espírito e revestindo do novo homem. Jesus é essa luz que nos convida a isso, queridos. Jesus nos ensina a caminhar com Ele, e quando nós caminhamos com Ele, Ele diz na sua palavra, Mateus capítulo 5, verso 14, vós sois a luz do mundo. Agora, eu não só sei que Ele é luz, mas agora Ele fala, você também agora que me tem em seu coração, em sua vida, você que anda comigo, você é a luz do mundo. Mateus capítulo 5, 14, igualmente, ele vai nos ensinar que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, ilumina todos,
Mateus capítulo 5, 16 vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh, como nós carecemos nos dias de hoje, homens e mulheres que resplandeçam a luz do Senhor Jesus lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, nas mais variadas instâncias do nosso país. Nós estamos cansados das trevas. As trevas nos cansam, as trevas nos consomem, as trevas destroem, mas quando nós andamos na luz, nós andamos tal qual o Senhor Jesus nos ensina. Todo aquele que anda na luz anda como quem anda à luz da aurora, à luz do sol da manhã. Isso é andar na luz. A resplandecente luz quer brilhar na sua vida, quer brilhar em nossos corações, em nossas casas. O Senhor quer que cada casa que o Evangelho entre resplandeça como um luzeiro, para que o mundo veja, para que o mundo que está em trevas veja: tem luz ali, tem Cristo ali, tem Evangelho ali, tem a palavra de Deus ali. E eu concluo, querido, pense nas seguintes considerações. Tenha a convicção e a certeza de que a luz de Cristo já brilhou em teu coração. E se não brilhou, esta noite é uma oportunidade de você falar: Jesus, brilha a tua luz dentro do meu coração. Segundo, essa luz não pode ficar escondida. Essa luz não pode ficar debaixo do alqueire, de um cesto, de uma candeia, mas ela tem que estar num ponto onde todos possam enxergar. Há uma luz que precisa ser exposta à vista de todos os homens, para que os homens sejam tirados das trevas, tal qual você e eu já fomos tirados das trevas. Terceiro, em Cristo precisamos resplandecer, brilhar de modo intenso, reluzir. Mateus 5,16 nos ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você em Cristo é um luzeiro a resplandecer a luz do Senhor Jesus. E o meu desejo é que, ao resplandecer a luz de Cristo, você esteja emanando o que Cristo emana. Emana de Cristo amor, emana de Cristo perdão, emana de Cristo santidade, emana de Cristo compaixão, emana de Cristo graça, emana de Cristo misericórdia, emana de Cristo as mais profundas virtudes, as quais Ele compartilha conosco, porque Ele nos ensina na sua palavra que nós temos que resplandecer como luzeiros do mundo. Ele fala: eu sou a luz do mundo, mas Ele nos ensina: vós sois a luz. Vocês precisam resplandecer como luzeiros desse mundo. Que o Senhor nos abençoe e que nesses dias de pandemia você resplandeça solidariedade na sua vizinhança, resplandeça compaixão na sua família, resplandeça misericórdia, resplandeça em confiança, em certeza de que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor não desamparou a sua casa, não desamparou a sua família, que o Senhor está contigo, que o Senhor está aquecendo o seu coração. E amados, queridos, não podemos esquecer daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos infelizes. Mas, muito pelo contrário, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem nos amado, e Ele quer que nós resplandeçamos como luzeiros do mundo. Que Deus assim nos abençoe.